Assim, pra você ser autodidata de filosofia do zero é muito difícil, né? Eu acho que não. Você acha que não? Eu acho que não, porque olha, eu entrei no mestrado sem nenhuma base filosófica, estudando só por conta, por pura curiosidade, porque aquilo estava fazendo sentido pro mercado, para mim, para eu entender o ser humano. Eu vi que ali ia ser um diferencial para mim de mercado e realmente foi. Quando eu penso, porque eu sempre atuei no marketing, mas quando eu me vi inserida numa coisa de branding, eu senti uma necessidade de entender essa essência do ser humano e o que pode ser comum e o que não pode, muito fundamental. E aí, naturalmente, eu fui impelida para filosofia. Mas assim, é absolutamente possível e até que fácil, se você quiser, principalmente com o ChatGPT. O que acontece com o ChatGPT é que, por exemplo, na questão de Spinoza, que é um dos meus filósofos onde eu mais me aprofundo nos estudos. Existem interpretações muito divergentes. Muito divergentes. É mesmo? Muito. E isso são em todos os filósofos, sabe? Então, assim, por exemplo, a escola, digamos assim, do André é diferente do que da Marilena Chauí, por exemplo, que a gente tem hoje. São formas de interpretar um pensador diferentes. Você vai dizer que está errado? Só se for perguntar para o próprio filósofo e ele não está mais aqui. Então existem essas interpretações divergentes que você vai ser tributária de uma ou de outra. Mas no sentido do ChatGPT, por exemplo, você pode começar a estudar filosofia, poxa, me deu uma linha histórica de filósofos. Legal. Quais são os temas principais? Ele te relata ali. Poxa, eu me identifico. Não vai estudar tudo, não adianta. Não adianta. Então, assim, pega alguns aspectos... Essa linha do tempo você acha importante? Eu acho super... Não, é fundamental. Fundamental, é fundamental para como se desenvolveu. Né? A gente tem a filosofia analítica, a semiótica, um monte de coisa que nasceu da filosofia. A gente precisa saber em que momento isso teve, né? Isso aconteceu. Então, é importante. Então, assim, o ChatGPT não é algo que vai te dar uma resposta e as fontes podem ser bastante duvidosas. É isso. Sabe? Não assuma aquilo como verdade. Vá às fontes, a primeira dica que eu dou. Obviamente, nunca escreva, pelo amor de Deus, baseado só naquilo, porque as interjeições, os tamanhos das frases, as analogias são sempre comuns a todo mundo, sabe? Então é muito pobre aquilo e não se abstenha de ter a sua interpretação do filósofo. Ele te dá uma possibilidade... Sua pessoal, você diz. A sua interpretação e as diversas interpretações acerca de um filósofo. Acesse essas diferentes interpretações e desenvolva a sua própria. Tá. Isso é filosofia. Mas assim, o ChatGPT é muito importante para estruturar o que você conhece e ficar muito claro as suas lacunas de conhecimento. Sabe? É para isso que serve. Essa ferramenta é importantíssima para isso. Se a gente usa dessa forma, é maravilhoso. Então você fala assim, poxa, tem uma lacuna aqui. Aí você vai... Os repositórios acadêmicos têm inteligência artificial já implantada para você localizar os artigos. Com os acervos todos dentro? Não todos, mas a Elsevier, por exemplo, tem uma ferramenta legal, super legal. E ele te dá as referências, te faz as conexões do assunto que você quer. Então você consegue otimizar a sua rotina de estudos. E é tipo um chat GPT, você conversa com ele. Totalmente intuitivo, sabe? Mas não de forma nenhuma desobriga aquele olhar crítico. Porque senão o negócio que vem dali é horroroso, muitas vezes não condiz com o que o pensador quis trazer. Então você precisa ter isso. Para mim, o ChatGPT é basicamente uma ferramenta super importante para estruturar conhecimento e deixar na sua cara as lacunas que você precisa preencher. É para isso que serve. Porque o IA também tem viés. Claro. Porque lembra, quem programou o IA foi um ser humano. O ser humano tem viés. Então, E a depender de como você treinou o modelo de inteligência artificial, se você treinou com uma parcialidade dos fatos, ele vai se basear naquilo. Ou se for alguém que é muito controverso, é um ângulo muito controverso, também vai vir errado, né? Então depende muito, né, de como foi. Exatamente. E hoje tem uma área de estudo que eu até estava conversando com um amigo que é pesquisador e desenvolvedor da IBM. Ele me falou, Flau, todo mundo fala muito de machine learning, mas a gente tem uma área dedicada aqui na IBM a machine teaching, que é o jeito que a gente ensina a máquina. Porque se a máquina vem de um treinamento, que em certa medida tem um viés, beleza, a gente tem as condutas éticas que depois o aprendizado por reforço vai afinando, legal, mas os dados que estão lá e o viés que a máquina imprime na resposta dela são decorrentes das ocorrências dos vieses do banco de dados, certo? Então assim, como que a gente ensina a máquina para que ela possa driblar esses vieses? Então tem uma área dedicada a isso.
Tem uma área que ainda coloca o ser humano ali como fundamental, sabe, para essa deliberação. Porque é o que ele estava falando para mim, ele falou, tudo é número, as pessoas acham que a máquina entende o que você está falando. Não entende nada.